O desespero. Perder as esperanças é basicamente como morrer. Para os humanos, o medo de morrer é o maior dos medos. Por isso, as pessoas rezam com suas faces sobre a terra. Essa é a ordem natural das coisas. Os seres vivos sempre procuram um refúgio para os seus medos. É de sua natureza. Porém, as pessoas não temem a Deus, porque Deus é o medo. Deus é Enel. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Jumper e sejam bem-vindos ao canal Sembra Blue. No vídeo de hoje vamos falar sobre o Enel, o antigo deus de Skypiea. E esse provavelmente é o vídeo que eu mais queria fazer até hoje, pois se trata do meu personagem favorito de todo o One Piece. Enel, ou Eneru, na minha opinião, é o melhor vilão da obra e é um personagem muito intrigante. A sua história permeia muitos dos maiores mistérios de One Piece e a sua Akuma no Mi detém um dos poderes mais absurdos que o Oda Sensei já inventou. Na minha opinião, sua fruta tem o potencial para colocar o personagem em níveis muito acima dos que a galera imagina. Bom, você pode interpretar esse vídeo como uma ficha técnica ou um dossiê do personagem, mas eu vou falar sobre a história dele, seus poderes, curiosidades que quase ninguém conhece e de forma geral vou levantar um debate sobre o retorno do personagem e seu potencial na série. O vídeo provavelmente vai ser bem grande, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês assistirem tudo até o final, pois eu pretendo abrir sua mente para um novo horizonte, e eu garanto que esse vídeo vai surpreender vocês. Quem já gosta do personagem ou gostou da proposta do vídeo, clica no gostei aí embaixo, beleza? E não esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui. Então, bora pro vídeo. O Enel foi um vilão que o Luffy enfrentou antes do time skip. Ele nasceu nos mares do céu, em uma ilha chamada de Birka, a qual foi dita ter sido destruída pelo mesmo. Após o time skip, Enel tem 37 anos e mede 22 metros e 66 centímetros de altura. Sua antiga ocupação era o de Deus de Skypiea, um país no Mar Branco que está situado a 10 mil metros de altitude. Ele se autoproclamou Deus e atualmente é o governante da Lua. Possui uma fruta do diabo chamada de Gorogoro no Mi, que é a Logia do Estrondo. E na época em que apareceu na história, ou seja, há muito tempo atrás, a sua recompensa foi estimada em 500 milhões pelo próprio autor em SBS. Começando pelo seu nome, a romanização é Enel, com alguns o chamando de Enero, mas o seu nome em si é um trocadilho com Enerogi, que é a forma como os japoneses escrevem energy, que significa energia. Uma pequena curiosidade é que Enel também é o nome de uma empresa italiana de geração e distribuição de energia elétrica, que é a quinta maior empresa do mundo nesse ramo, atuando em 34 países em todos os 5 continentes. Inclusive, aqui no Brasil, ela se destaca por ser a maior empresa privada do setor elétrico. Além disso, galera, o meu gato também se chama Enel. Bonitão ele, né? E antes de você conhecer a história do Enel, você precisa saber o que ele é de fato. E eu te garanto que muitas pessoas fazem confusão na hora de explicar qual é de fato o poder do personagem. Enel não é humano, ele é um Birkan, ou seja, ele é de uma raça alada que veio de uma das luas do mundo de One Piece. A Gorogoro no Mi é a fruta do estrondo, pois Goro em japonês é a onomatopeia que se utiliza para representar o som do trovão. Quando Enel se apresenta, ele se chama de Kaminari. Em japonês, tanto o kanji de relâmpago quanto o de Deus são derivados de energia. Então, quando ele diz ser o Kaminari, ele quer dizer que é Deus e também que ele é o relâmpago. Você poderia ler das duas formas e ambas estariam corretas, pois o autor criou essa ambiguidade propositalmente. A Gorogoro no Mi é um fruto complexo, pois Enel não é somente eletricidade, ele é em essência a própria energia em si, e que pode manifestar-se de 3 formas diferentes, mas complementares. Enel é a eletricidade ou raio, é o som ou trovão e também é a luz ou relâmpago. Pense em uma nuvem carregada, a energia dentro dela explode e se dissipa, mas parte dela se torna o raio, outra parte o som da explosão, que é o trovão, e uma outra parte ainda se manifesta em luz, que é o clarão ou relâmpago. Portanto, o Enel é e produz não só a eletricidade, como também o som e a luz. E isso é bem complicado de se entender, mas tenha em mente que o Enel é energia, e energia não é somente eletricidade. Os kanjis Kami significa espírito ou divindade, e Nari significa trovão. Kaminari também é um dos nomes de Raijin, que é o deus do trovão, do relâmpago e da guerra na mitologia japonesa. Inclusive, os tambores nas costas de Enel são uma referência direta a Raijin. Raijin, curiosamente, também é o nome de uma das primeiras ilhas do Novo Mundo, a Ilha Raijin, que, olha só mais uma coincidência, foi visitada pelo Uroge. É uma ilha na qual chove raios constantemente. Agora, para entender a letalidade do Enel, vamos falar um pouco sobre raios. O ar atmosférico não é um bom condutor elétrico, então para a eletricidade viajar por ele, é necessário uma quantidade muito grande de energia para assim romper o que chamamos de rigidez dielétrica do ar. O raio explode e expande as partículas do ar, gerando um calor tão grande que, inclusive, transforma a matéria gasosa em plasma. Essa rápida expansão supersônica do ar é o que gera o som que chamamos de trovão. Esse caminho ionizado que vemos cruzar
vários céus é o que chamamos de raio. E quando acontece a explosão, vemos um clarão que antecede todo o processo. E nós chamamos essa luz de relâmpago, que nada mais é do que uma emissão intensa de radiação eletromagnética. Para você ter uma noção do poder de um raio, basta pensar o seguinte: todos os seres vivos são como máquinas que funcionam através de energia. Mas você pode ligar um equipamento de 110 volts em uma tomada de 220 volts? Não, pois isso faria com que o equipamento pifasse, correto? Da mesma forma, nós, seres humanos, geramos energia quando nos alimentamos. O processo químico do nosso organismo transforma os nutrientes que absorvemos em energia, e é essa energia que move nossos músculos e nos mantém vivos. O cérebro utiliza o nosso sistema nervoso para mandar energia para o resto do corpo, fazendo o coração bater e bombear o sangue. Inclusive, o pensamento nada mais é do que pulsos elétricos do cérebro. Enfim, então se você for submetido a uma descarga maior do que o seu corpo suporta, você pode morrer ou ficar com sequelas irreparáveis para o resto da vida. Além disso, a temperatura de um raio comum chega a 30.000 graus Celsius, e isso é 5 vezes maior que a temperatura da superfície do Sol. O raio, só pela sua temperatura, já teria o poder de desintegrar a matéria, não fosse o curto período de tempo em que ele ocorre. Cada descarga que compõe o raio dura apenas frações de milésimos de segundos, e o canal do raio tem entre 2 a 5 centímetros de espessura, variando de um raio para outro. Enfim, tendo isso em mente, a gente pode seguir em diante. Antes da gente partir para as habilidades e técnicas do Enel, vamos falar então sobre a história conhecida dele. É conhecido que o Enel enfrentou e derrotou os guerreiros mais fortes de Birka. Após isso, destruiu sua terra natal, reuniu um exército e foi para Skypiea, atrás do ouro lá existente, com seus 4 sacerdotes, Om, Shura, Satori e Gedatsu, além do chefe dos 50 Birkas, Yama e mais alguns súditos fiéis. Mas Enel já era considerado uma divindade antes mesmo da sua chegada a Skypiea, e com sua chegada, ele e seus sacerdotes derrotaram facilmente o exército de Gunfall, assim como o mesmo, tomando para si não só o trono, como também o título de Deus de Skypiea. Ele é o detentor de uma logia que o tornou um ser de pura energia, considerado por muitos um poder invencível e imensurável. Devido a isso, por ser capaz de fazer tudo aquilo que deseja, Enel recebeu o título de Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Enel era tido como onipotente e absoluto por seus seguidores, e o mesmo se considera invencível e o único Deus do mundo. O sonho e o plano da lua de Enel. Não se sabe como e quando tudo isso começou, porém Enel pretendia criar um mundo na lua. Um mundo onde só os escolhidos por Deus poderiam viver, pois lá era a moradia dos deuses. Na ilha do céu Birka, onde Enel nasceu e cresceu, era dito existir um local onde a terra não teria fim, por isso recebeu o nome de Fairy Vert. Por alguma razão, Enel dizia que lá era o seu lugar, um lugar para o qual ele deveria retornar, e esse era o seu sonho, assim como a ambição que o movia. Detalhe, Fairy Vert também pode significar terra sem fim ou terra das fadas. O plano do Enel era, com o ouro da cidade lendária de Shandora, construir uma arca capaz de voar através do seu poder elétrico, a fim de viajar com os escolhidos até a Fairy Vert, onde então ele construiria o mundo que tanto sonhava. Além disso, Enel acreditava que era o seu dever como Deus tomar a divina providência adequada para que os habitantes do céu voltassem a viver no Mar Azul, pois o mesmo acreditava que o céu não era o lugar deles. Com isso, ele criou Despire, uma máquina dentro da Arca Maxim capaz de gerar nuvens carregadas, e com isso, Enel fazia os seus atos divinos. Com a queda de todos os seus seguidores e sem ninguém para acompanhá-lo até a Terra dos Sonhos, a única razão para o Enel não partir em direção à Lua imediatamente era pegar o campanário de ouro e em seguida destruir todo o Mar Branco. Porém, o mesmo foi impedido pelo seu inimigo natural, Monkey D. Luffy. Coincidência ou não, Luffy é da família conhecida como os inimigos naturais dos deuses. Enel governou Skypiea com terror durante 6 anos, tempo necessário para que a sua Arca Maxim ficasse pronta. Com seu corpo elétrico e seu mantra avançado, Enel é capaz de captar ondas eletromagnéticas, fazendo dele onisciente em escala de um país inteiro ou 3 ilhas. Conseguindo expandir sua consciência por todo o país, ele é capaz de ouvir todas as conversas e saber a posição exata de todos os habitantes, assim como tem a capacidade de mandar seu julgamento divino em qualquer habitante no alcance do seu mantra. Agora, falando sobre seus atributos físicos, vamos começar pela sua inteligência. Ele possui um intelecto poderoso. Não só de energia vive Enel, ele também é um dos vilões mais inteligentes de One Piece. Dito por Databook possuir um intelecto poderoso, capaz de se adaptar instantaneamente às diversas situações, além de demonstrar um vasto conhecimento em mecânica, tecnologia e meteorologia. Enel também é muito perspicaz, dedutivo e um manipulador complexo, sendo capaz de enxergar através das mentiras de Nico Robin,
descobrindo a localização do Sino de Ouro, assim como utilizando da tensão de mais de 400 anos entre Shandora e Skypiea para incitar o ódio e a guerra a fim de dizimar ambas as facções. Não só isso, como Enel aparenta ter conhecimento que os demais habitantes do céu não têm, como a compreensão do ouro e de outros metais. Como resultado do seu extenso estudo nas ruínas do Jardim Superior, Enel também tem um profundo entendimento da história por trás das origens e a política do conflito de mais de 400 anos de idade, demonstrando que ele é totalmente disposto a ampliar seus conhecimentos e informações para os seus objetivos pessoais. Só o fato dele enganar Nico Robin, que é o membro mais inteligente do Chapéu de Palha, já denota o quão inteligente o personagem é. Em termos de força, resistência e agilidade, Enel também possui uma certa relevância. Ele é geralmente retratado como muito acrobático e tem uma resistência acima da média, recebendo os ataques do Luffy, que nessa época já rompia armaduras de aço na base do soco. Enel também mediu forças com o Zoro, segurando suas espadas com as mãos e pisando em sua cabeça, mantendo-o de joelhos e com a face contra o chão. Isso apenas com um pé, e o chão tremeu como resultado. Depois disso, Zoro ainda comentou sobre sua força monstruosa. Enel também foi visto empurrando engrenagens gigantes da sua arca, assim como a bola de ouro gigante com um pé. Enel também conseguiu, usando um braço do modo Amaru, segurar o Luffy com a bola de ouro. Apesar de ficar temporariamente inconsciente, Enel sobreviveu ao Gomu Gomu no Ougun Rifle do Luffy, um soco de ouro giratório em grande velocidade com um peso enorme. Além disso, ele também sobreviveu à queda do céu consequente do golpe e ressuscitou o próprio coração após o enorme dano interno causado pela Reject Deal do Viper, sendo que o Reject Deal funciona por um princípio semelhante ao Haki do armamento avançado, ignorando a resistência corporal e destruindo por dentro. Além disso, Enel também tem certo conhecimento em artes marciais, uma vez que ele treinou mais que todos os seus sacerdotes, ao ponto de ser capaz de dar Speed Blitz em 3 deles ao mesmo tempo, sem que eles conseguissem prever ou sentir sua presença. Shura comenta que o Enel está em um nível muito superior se comparado a eles, além do Om ter treinado o seu cão Holly em artes marciais, provando que o mesmo tem tal conhecimento. Os habitantes do céu, que vivem a 10.000 metros de altitude, já estão acostumados a viver com ar rarefeito, mas caso seja confirmado que as luas de One Piece não possuem atmosfera, então a história de capas A Grande Exploração Espacial de Enel também deu a entender que o Enel não precisa de ar para sobreviver. Sua logia o permite sobreviver no vácuo do espaço, assim como lhe concede imunidade à radiação espacial, claro, não que isso já não seja meio óbvio. Entre seus poderes e habilidades podemos citar super força, super resistência, super agilidade, artes marciais, super inteligência, mantra avançado, logia do relâmpago que inclui eletrocinese, intangibilidade elemental, telepatia, velocidade do relâmpago, metalurgia relâmpago, transportar-se por condutores, absorção de energia, modo Amaru, sobrevive no vácuo e voo. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo vencer a Suyo? Porque es imposible. Por fin lo entiendes, ¿verdad? Yo soy el rayo y el trueno. No importa lo mucho que los humanos intentéis combatirme, no podéis derrotarme. Al igual que no podéis hacer nada contra las fuerzas desatadas de la naturaleza. Pero tú qué sabrás, te criaste en el cielo y dudo que hayas visto un relámpago jamás en tu vida. Desde tiempos inmemoriales los humanos han intentado explicar esos fenómenos naturales. Es por eso que es necesaria la existencia de los dioses, porque el hombre venera lo que no comprende. Yo no soy más que una respuesta a vuestros miedos absurdos e irracionales. ¿Entiendes ahora por qué toda tu sucia especie está a mi merced? ¿Es que crees que puedes correr a más velocidad que la luz? Ya han pasado los 5 minutos de regalo. Así que deja que me una al juego. A Goro Goro no Mi é o fruto da tipologia que permite ao Enel criar, controlar e se transformar em um desastre natural, trovão, raio e relâmpago. Devido ao seu corpo elétrico e sua maestria com o Haki da observação, Enel é capaz de prever ações através do pensamento, captando os pulsos eletromagnéticos do cérebro. Agora vamos relembrar suas técnicas nomeadas e mostradas até agora. Million Volt Vari são técnicas de descargas elétricas do Enel, onde Million e Volt significa voltagem, assim como Vari é o som da estática. Existem várias versões, 1 million volt Vari, descarga de 1 milhão de volts,
com essa descarga. Enel deixou Kamakiri inconsciente e ainda apagou mais 20 pessoas. 10 million volt Vari, descarga de 10 milhões de volts. Enel produz essa descarga com um dedo. 20 million volt Vari, descarga de 20 milhões de volts. Enel produz essa descarga com 2 dedos. Usou essa descarga para atravessar o crânio de Gunfall, assim como perfurar o capacete de aço. 30 million volt Vari, Rhino, pássaro relâmpago de 30 milhões de volts. Ao tocar um dos seus tambores, o tambor se transforma em um raio em forma de pássaro que voa até o inimigo, atravessando-o. 30 million volt Vari, Kaiten, besta relâmpago. Ao tocar outro tambor, ele se transforma em um lobo gigante de raios que pula no inimigo, mordendo-o ao mesmo tempo que ele é eletrocutado com 30 milhões de volts. Enel derrotou Zoro com esse ataque. 60 million volt Vari, Julungu, dragão relâmpago. Ao tocar 2 tambores, Enel transforma em um dragão de raios de 60 milhões de volts que voa em direção ao oponente. 100 million volt Vari, descarga de 100 milhões de volts. Enel produz essa descarga com uma mão. E Max 200 million volt Vari, descarga máxima de 200 milhões. Enel a produz com as 2 mãos. Ele usou essa descarga para ligar a arca Maxim. Mantra, Haki da observação, ou Kenbushoku Haki, como é conhecido no Mar Azul, é a habilidade de sentir a presença dos adversários, saber o número dos inimigos, assim como prever suas ações. Com esse Haki é possível inclusive ver a aura das pessoas, lutar de olhos fechados, sentir as intenções e detectar condições. Na maioria dos casos, os usuários desse Haki são limitados pela concentração, mas em alguns casos isso não é regra. Enel é um caso especial, pois o mantra dele, aliado ao seu corpo elétrico, faz com que ele capte ondas eletromagnéticas também, dando a ele uma versatilidade ainda maior com esse poder. É dito que o mantra dos sacerdotes do Enel abrange uma ilha inteira, no caso o Jardim Superior, mas o do Enel vai ainda mais além, dando a ele um conhecimento pleno no alcance de 3 ilhas, incluindo o Jardim Superior, uma ilha separada a noroeste e a Ilha dos Anjos. A capacidade de captar ondas eletromagnéticas implica que o Enel possui também um certo grau de telepatia. Os raios produzem radiação nas mais variadas faixas do espectro eletromagnético, desde frequências ultra baixas, passando pela luz visível até raios X e gama. Enel pode captar ondas eletromagnéticas e isso por si só já é um poder enorme. Tudo no universo emite radiação eletromagnética, até mesmo átomos e partículas. Em outras palavras, com o seu mantra, o Enel basicamente expande sua mente por vários quilômetros de distância, em todas as direções, e com isso pode sentir e saber praticamente tudo o que acontece nesse seu alcance. É um baita poder, nenhum outro Haki da observação chegou nesse nível até hoje. Lembrando que o Rayleigh consegue sentir a presença de todos os animais de Hosakaina, aquela ilha onde o Luffy treinou, mas quando falamos de Enel, estamos falando de alguém que conseguiu expandir sua mente por 3 ilhas inteiras. Previsão. Antes de dar início ao jogo pela sobrevivência em seu trono no Santuário de Deus, Enel fez uma previsão de quantos sobrariam de pé ao fim do período de 3 horas. Ele previu que das mais de 80 pessoas que estavam no Jardim Superior, restariam apenas 5 pessoas. Como as previsões de Deus são absolutas, no fim das 3 horas, como Enel havia previsto, sobraram apenas 5 pessoas, com ele incluído. Antes que alguém diga que ele errou sua previsão, ele não errou e eu posso provar. Primeiro que quando faltava 3 minutos para o fim das 3 horas, Enel derrotou Gunfall. Aí sobrou apenas ele, Nami, Robin, Viper e Zoro. Ou seja, o tempo acabou e sobrou os 5 ali mesmo. Luffy só foi sair de dentro da cobra quando Enel já tinha derrotado todo mundo, bem depois. Enquanto Luffy estava dentro da cobra, ele estava fora da cena, e sua presença estava apagada pela presença da cobra. Portanto, se o Enel teve ou não uma visão do futuro antes do jogo começar, ele não teria visto Luffy mesmo. Eltor, o julgamento divino de Enel. Existem 2 maneiras de se usar essa técnica. A primeira e a mais utilizada por Enel é a distância. Ele descarrega sua energia e faz ela viajar pelo céu até a vítima. Em seguida, um raio em uma escala gigantesca cai sobre a vítima em forma de julgamento. Por ser um raio da largura de prédios e com um tempo de duração maior, é quase impossível desviar desse golpe, ainda mais porque o Enel é capaz de fazê-lo perseguir a vítima durante seu tempo de duração. A outra maneira de utilizar é a partir de si mesmo. Enel solta o Eltor pela mão, em forma de rajada de energia, e atravessa o oponente, destruindo-o. Sango, um ataque semelhante ao Eltor, porém com uma área de destruição ainda maior. Enel cria com sua mão uma rajada de energia elétrica que explode, destruindo uma área enorme de construções, prédios e chão. Enel usa essa técnica no pé de feijão para destruir as ruínas superiores. Kari, que significa literalmente luz elétrica. Enel aquece o ar ao ponto de se explodir em um trovão capaz de neutralizar ataques não materiais, assim como aparentemente ser capaz de transformar outras formas de energia em sua própria ao absorvê-la. Daí então o nome luz elétrica, pois funcionaria mais ou menos como uma célula fotovoltaica ou célula solar. Para quem não sabe, os painéis solares
utilizam uma tecnologia que, através do efeito fotovoltaico, transforma a luz solar em energia elétrica. Indo um pouco mais longe nessa questão, o Enel provavelmente possui fontes de energia ilimitada, uma vez que ele pode captar ondas eletromagnéticas e, em tais ondas, propaga-se pelo espaço na velocidade da luz, até mesmo a energia proveniente de novas, supernovas, colisões de estrelas e erupções solares. Ou seja, será que o Enel poderia absorver os lasers do Almirante Kizaru? Não seria exagerado pensar que sim. Arca Maxim é a nave gigante voadora do Enel, uma arma do Apocalipse que ele mesmo projetou e que funciona através de seus poderes. Para funcionar, ela necessita de dois fatores. O primeiro é a energia do Enel, algo que ele tem de sobra, e o outro é os mecanismos condutores. Para vocês terem uma noção, todo o ouro da cidade de Shandora foi incorporado à nave do Enel. Essa arca é uma parte fundamental para o sonho do Enel, pois ela amplia seus poderes, tornando ele ainda mais poderoso e perigoso. Além do Enel ter total conhecimento sobre como os mecanismos da arca funcionam, ele pode repará-la se necessário. Além dela, possuir um sistema de segurança com 200 jet dials para mantê-la no ar temporariamente, caso dê algum problema na parte interna da nave. Bastões e tridentes de ouro. Por ser um excelente condutor elétrico e pelo seu valor, Enel acredita que o ouro combina muito com sua divindade, por isso ele usa muitos artefatos de ouro. Mas além disso, ele tem um bastão de ouro puro que carrega consigo para ferir fisicamente os oponentes. Com a energia térmica da sua eletricidade, ele é capaz de moldar o bastão, transformando-o em um tridente afiado. No modo Amaro, ele utiliza 2 tridentes. Enel demonstrou grande capacidade defensiva e ofensiva com essas armas de ouro, sendo capaz de quebrar Kairoseki com um único golpe. Glom Peddling, metalurgia relâmpago. Enel utiliza da energia térmica da eletricidade para moldar o ouro instantaneamente. Como sua arca Maxim é feita do ouro que existia em Shandora, Enel tem praticamente uma cidade inteira de ouro para usar a seu favor. A Deathpia, a salvadora do mundo. Com um nome que incita o desespero, a arca Maxim possui um sistema de geração de nuvens carregadas. Com a ajuda da energia do Enel, Deathpia ou The Spear cria as mais violentas e tempestuosas correntes atmosféricas. As nuvens amplificam a eletricidade e espalham escuridão por todo o Mar Branco, disparando raios gigantescos em todo o país ao sinal do Enel. Mamaragan, uma chuva de raios gigantescos, mais especificamente uma chuva de Eltor. Após espalhar as nuvens por todo o Mar Branco, Enel é capaz de fazer chover milhares de raios sem parar, cada vez maiores e mais destrutivos. Com um único raio desses, Enel foi capaz de destruir a vila oculta nas nuvens dos Shandians. Tendo total controle de onde e quando os raios vão cair, Enel pode focalizá-los em um único ponto, como quando ele tentou destruir todo o jardim superior. Em certo ponto, os raios se tornaram tão potentes e intensos que eram capazes de perfurar o Mar Branco, abrindo buracos até o Mar Branco. Como a Maragan, Enel ainda destruiu o Portão do Céu para que ninguém escapasse do Mar Branco. Raigol, o advento do trovão. Com as tempestades criadas pela Maxim, Enel é capaz de moldar as nuvens, criando uma esfera gigante com um potencial elétrico poderoso o suficiente para, ao explodir, obliterar e desintegrar tudo em seu alcance. Com um Raigol menor, Enel foi capaz de desaparecer completamente com uma ilha inteira, assim como as nuvens marítimas ao redor dela. Porém, dependendo da quantidade de nuvens que são geradas pela Deathpia, Enel pode criar Raigols de diferentes tamanhos e indefinidamente. Inclusive, o segundo Raigol que ele criou era muito maior, tão grande que ia desintegrar não só as 2 ilhas restantes, como todo o Mar Branco. Ou seja, mesmo quem estava nos barcos e navios tentando escapar para o Mar Branco estava condenado. Amaru, ou Raidin, a forma definitiva do Enel. Com ela, ele cria um manto elétrico de 200 milhões de volts. Nesta forma, ele carrega 2 tridentes de ouro e todos os seus ataques têm potencial elétrico de 200 milhões de volts. Agora, vou falar um pouco acerca de técnicas não nomeadas pelo Enel e supostos poderes que ele pode ter ou vir a desenvolver no futuro, caso ele retorne na série. Começando com a eletricidade que viaja pelo sistema nervoso. Com seus poderes, Enel tem a opção de nocautear os oponentes colocando seu dedo na testa deles. Isso foi visto quando ele invadiu Skypiea e apagou Gunfall, depois com Sanji e Usopp. Como a eletricidade viaja pelo sistema nervoso, ela ignora toda a resistência corporal do indivíduo e poderia matar um humano normal através da morte cerebral com míseros 1200 ou 2000 volts, que é a tensão elétrica utilizada por uma cadeira elétrica durante a aplicação da pena de morte, por exemplo. A reanimação. Enel demonstrou a capacidade de eletricidade
eletrocutar os próprios órgãos internos, a fim de fazê-los voltar a funcionar, de uma maneira que lembra um desfibrilador, porém mais complexo. Quando Viper usou o Kairoseki para tornar Enel tangível e o golpeou com o Rejectile, um ataque que ignora a resistência e destrói o corpo internamente, todos pensaram que Enel tinha morrido, porém o mesmo ressuscitou o próprio coração e voltou à vida. Não é certo se isso ocorreu por influência do Enel ou da sua própria fruta, visto que ele aparentava estar inconsciente quando reanimou o próprio coração. Teletransporte. Como o Enel é pura energia e partículas de elétron, nada o impede de possuir teletransporte, pois os elétrons têm a capacidade de saltar entre as órbitas do núcleo atômico, assim como se teleportar para outros átomos ou até mesmo escapar das órbitas. Esse fenômeno, ainda pouco compreendido pela ciência, é chamado de salto quântico. Ou seja, o Enel poderia sentir com seu mantra as partículas no espaço, transferir somente para uma delas e então se reconstruir a partir de outra partícula em outro lugar, dando a ele o teletransporte. Isso poderia explicar como o Enel é capaz de aparecer e desaparecer instantaneamente em vários lugares distintos do país. A velocidade da luz. Não é novidade para ninguém que o Enel é muito veloz, porém a grande maioria das pessoas o enxerga como sendo somente o raio, e dão a ele a velocidade de um raio. De fato, o Enel possui a velocidade de um raio quando se locomove como um, mas na maioria do tempo ele não se locomove como um, pois quando ele se locomove como um raio ele deixa um rastro de energia para trás, tal qual um raio faz, mas é quando ele desaparece do nada e aparece em outro lugar praticamente instantaneamente. Bom, Enel não é só o raio, ele é o raio, descarga elétrica, o trovão, som e o relâmpago, clarão, luz. Portanto, eu acredito que o Enel tem a velocidade da luz e isso seria uma segunda explicação para como ele some em vários momentos do arco de Skypiea. Além disso tudo, no SBS do volume 47, o próprio autor Eiichiro Oda comentou que para escapar do Enel é necessário ter velocidade da luz, insinuando que essa é a velocidade do personagem. Além disso, o argumento a respeito da velocidade do raio está errado, ou no mínimo equivocado, pois na natureza não existe uma velocidade constante de raio, mas sim uma velocidade média. Diferente da luz, que no vácuo do espaço tem uma velocidade constante, os raios aqui na Terra têm diferentes velocidades, variando de acordo com sua quantidade de energia e outros fatores também. Ou seja, quando se utiliza a velocidade do raio como um padrão para personagens que citam ter tal velocidade, as pessoas estão criando uma falsa impressão de que eles estão limitados àquela velocidade, e isso não é verdade. Esse tipo de informação enganosa é ainda mais prejudicial para personagens como o Enel, que são praticamente a manifestação da natureza, pois os leitores mais leigos tendem inclusive a negar informações do próprio mangá. Sim, tem uma parcela de fãs de One Piece que não acreditam, ou melhor, não aceitam a realidade de que o Kizaru tem velocidade da luz, por exemplo. Telepatia plena. Ao captar as ondas eletromagnéticas, Enel também tem acesso aos pulsos eletromagnéticos do cérebro, que são nada mais nada menos que o próprio pensamento. Isso significa que o Enel pode ler mentes, mas no mangá ele só tem demonstrado isso claramente quando ele prevê os movimentos. Outras cenas que deixam isso no ar é quando ele lê o medo da Nami e quando não é enganado por Robin, descobrindo a localização do sino de ouro. Indo mais a fundo nessa questão, o Enel tendo acesso ao sistema nervoso poderia, inclusive, manipular os sentidos das pessoas, assim como o Genjutsu de Naruto. Se o Enel pode captar a energia dentro do corpo das suas vítimas e decodificá-las lendo suas mentes e seus movimentos, então por que ele não poderia manipular essa energia para confundir seus oponentes ou até mesmo prendê-los em ilusões? Os usuários de Genjutsu em Naruto manipulam o fluxo de chakra do cérebro para fazer o mesmo, e teoricamente, sabendo que o Enel tem acesso até mesmo às ondas eletromagnéticas, não é difícil supor que ele poderia sim fazer isso também. Mas ao invés de manipular o chakra, como os ninjas de Naruto fazem, o Enel manipularia o sistema nervoso da vítima, literalmente controlando seus movimentos, pensamentos, ações e sentidos. Despertar. Assim como no caso do Crocodile, algumas pessoas acreditam que o Enel despertou a sua fruta do diabo, e tem até uma teoria envolvendo isso, que explicaria o porquê de chover raios na ilha Raidin o tempo todo. Talvez eu faça um vídeo sobre isso mais pra frente. Enfim. Clones de energia. Há muitos anos atrás, em um evento exclusivo no Japão, foi exibida uma animação onde o Enel invadia Tóquio com sua arca Maxim. Para detê-lo, Goku e Luffy o enfrentaram juntos, e na ocasião, Enel criou centenas de clones de si mesmo, feitos de energia para confundir os oponentes. Por ser um crossover, é algo não canon, mas nos faz questionar se o Enel de fato poderia criar clones ou não. Na minha opinião, ele conseguiria sim, mas imagina a apelação que seria.
Ainda falando sobre coisas que o Enel pode fazer ou pode vir a fazer, dê uma olhada nessa cutscene do jogo Pirate Warriors 2, onde o Enel para a locomoção do Kizaru com um raio. Tudo bem que jogos não devem ser utilizados como argumento, mas tá aí mais uma curiosidade que nos leva a pensar que sim, tanto o Kizaru quanto o Enel possuem velocidade da luz. Isso. 手配書にない顔だよね。何者だい？我は雷。雷？おお、こりゃ厄介だね。ねえ。Bom, após o arco de Skypiea, o Enel ainda apareceu na obra nas histórias de capa A Grande Exploração Espacial do Enel. Quem quiser ler só as capas, tem no site da One Piece X para vocês conferirem, beleza? É bem interessante e cheio de mistérios, pois envolve a origem das raças aladas, piratas espaciais, robôs e outros mistérios. Quando falo em mistérios, é por exemplo o fato do Dr. Tsukimi, aquele que fez os autômatas que foram para a Lua, ter nascido na mesma ilha que o Dr. Vegapunk. Os autômatas feitos por Tsukimi são parecidos com os que já existiam na Lua e que foram projetados pelos antigos moradores de lá. Os painéis que eles mostraram para o Enel contam a história daquele lugar e pode ter certeza que tem alguma relevância para o entendimento final da obra. Ou seja, na minha opinião, é quase uma certeza que o Enel retorna um dia para a história principal. Na minha opinião, o próprio pé de feijão de Skypiea pode estar relacionado à ilha de Elbaf, mas isso é assunto para um outro vídeo. Enfim, fora isso tudo, em Skypiea e Alabasta tem a citação de duas diferentes eras também, Kaien-Rek, a Era do Mar, e Tenrek, a Era do Céu. Porém, ainda existem muitas dúvidas quanto a esses períodos do tempo. Afinal, atualmente na obra não se vê ninguém utilizando o ano marítimo para descrever a passagem do tempo, ainda mais depois que a grande era dos piratas começou há quase 25 anos atrás. Mas se supõe que atualmente o mundo de One Piece se passaria na era Kairenki, e que, muito antes do século perdido, teria sido a era Tenrek. Enfim, Enel é um personagem muito misterioso e intrigante, pois o arco de Skypiea até parece ser um spin-off de One Piece. Enel é o único vilão de saga que não tem ligação com a pirataria, marinha ou governo mundial, além de ser o único vilão que conseguiu completar o seu sonho, que era ir até a Lua. Por não ter interagido com nenhum outro personagem desde então, a gente não conhece qual o seu nível de poder perante o resto do universo de One Piece, mas na minha opinião, Enel está no nível de um almirante ou até mesmo de um Yonkou, tendo potencial para ir além. Posso estar enganado, mas é assim que eu enxergo o personagem. Ele pode voltar no próximo arco, pode voltar em Elbaf, pode voltar no arco final ou até mesmo em um filme, ou pode não voltar, mas a verdade é que ele pode estar relacionado a toda a história daquele mundo, e seria sim muito interessante se ele voltasse. Para vocês terem uma noção, faz mais de 12 anos que o Enel não aparece no mangá. Então, ou ele não volta mais por ser um personagem muito overpower para os padrões de One Piece, até porque o autor mandou o cara para a Lua, talvez para se livrar dele, ou o personagem vai voltar com certa relevância. Enel faz o tipo de vilão final, ele não aceita a derrota, não abaixa a cabeça para ninguém e faz de tudo para provar sua superioridade. Então não consigo vê-lo aliado ao Yonkou ou à Marinha. Na verdade, conhecendo o Enel, é bem provável dele ver o governo mundial e os Tenryubitos como algo a ser destruído. Afinal, nesse mundo só existe um Deus, e esse Deus se chama Enel. E vocês, como acham que o Enel pode voltar a aparecer na obra? Querem mais vídeos sobre ele? Digam aí nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui, agradeço a todos que assistiram tudo e peço que cliquem em gostei e inscrevam-se no meu canal, beleza? Até os próximos vídeos, fiquem bem, falou!